Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One. Kratos Games, www.kratosgames.com.br. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui galera eu trago 5 controles de videogames mais esquisitos de toda a história. Um 12, né, porque é 5 que eu tô selecionando nesse vídeo e tem mais do que 5, tem uns 10, 15, 20... Tem vários controles bem bizarros, estranhos e esquisitos, que só da gente ver em imagem, imaginar a pegada do controle, a gente imagina que aquilo deve ser muito desconfortável para jogar. Hoje eu vou mostrar para vocês esses controles, 5 desses controles, alguns de vocês que são mais novos, que nunca conheceu esses videogames, nunca viu esses controles, vai ser interessante de conhecer, e para quem já viu, já tá ligado, beleza? Então antes da gente ir pro vídeo, galera, já deixa aí embaixo aquele like para dar aquela força, se inscreve aí também naquele botãozinho vermelho, naquele inscreva-se para não perder nenhum vídeo, e claro, lembre de ativar aquela notificação, aquele sinozinho, pra vocês serem notificados com os vídeos novos, porque o YouTube é bugado pra caramba e não manda os vídeos pra box dos inscritos, e bora lá! Começando com o primeiro controle do primeiro videogame esquisito, com um controle estranho de um videogame, que é um videogame chamado Intellivision. Eu tive que olhar o nome aqui, que o nome dele é estranho. Um console antigo, lançado em 1980, foi o primeiro console feito pela Mattel, né, que foi lançado aí neste ano e custava até caro, inclusive, na época, era $300 na época. E ele foi lançado apenas 125 jogos entre os anos 1979 entre o ano 1989. 1979 e 1989, beleza? Não confundem, beleza? E o controle dele, pelo que eu vi, mano, que é isso, cara? O controle dele parece, sei lá, uma calculadora querendo ter um digital, um touch digital pra época que, sei lá, se funcionava bem ou não. Mas esse controle é muito estranho, cara. Caraca, velho. Esse controle é um dos controles mais bizarros de videogames que eu já vi até hoje. Esse daí, ó, do Intellivision. Certo? Então, se liga nesse controle e imagina como é que deve ser jogar nisso. Será que deve ser da hora? Eu acho que não, porque parece mais uma calculadora, um controle de televisão, um formato de controle de televisão, só que parece uma calculadora, né? Bora pro próximo. Que merda é essa também, né, galera? Caraca, esse sim é um controle louco, mano. É um controle feito meio que em parceria com a Nintendo. Engraçado que essas questão de controles que eu vou mostrar pra vocês hoje e vários consoles antigos, sempre a Nintendo parece que fazia parte. Se ela não fez, ela pelo menos tinha uma participação nisso. E esse IQ é meio que tipo um controle em console, ou seja, um controle que é um console tudo embutido nele tudo. Que você liga um cartão nele, tipo meio com um cartão, tipo um cartão micro SD, e você tem os jogos, você liga diretamente na televisão, um negócio assim. E você tem ali o menu com os jogos e tal, e você joga nesse controle chamado IQ, né, que eu falei que merda é essa, IQ merda é essa. Esse controle ele é tão grande que parece ser um pouco meio desconfortável. Ele não tem muito uma pegada boa assim na parte de baixo aqui, por causa dele ser muito grande e ser muito robusto, né. O analógico é muito lá em cima, você tem que ter uma super mão para conseguir levar o dedo lá. E também no direcional digital aqui pra baixo. Deve ser muito estranho, você tipo, leva a mão lá em cima, vai no analógico, vem aqui embaixo, vai no direcional digital. Sei lá, mano, é muito grande o controle pra esse tanto de coisa. Então esse controle aí é meio estranho. Eu fiquei imaginando como é que deve ser jogar um controle desse. Com certeza deve ser ruim. CDI, galera, terceiro console que tem o terceiro controle mais estranho, que se chama Compact Disc Puta que pariu, não sei nem falar o nome do negócio, certo? Que é esse console que parece um videocassete, e os controles dele queria inovar na época, né? Não lançou só um controle, como 1, 2, 3 controles, e cada um ia ficando pior do que o outro, né? Inclusive um deles parece um controle de televisão com um analógico no meio, um bagulho louco, mano. Caraca, deve ser muito estranho jogar nisso daí. E esse console aí, mano, ele foi criado em 1986, certo? E claro que aqueles joguinhos que mal era meio colorido, ou de 2 cores, 3 cores, mas os controles desse console, mano, tudo bem que os jogos da época era aquele padrão, mas os controles não ajudavam, mano. Com certeza, jogar uns controles desse aí, sei lá, mano, deve que não era muito confortável, não. Era aquela coisa, quando você tem um desconforto pra jogar, assim, seja no controle ou no jogo, no que for, você joga um pouquinho e fala,
perdi a paciência, não tá me agradando, então deixa pra lá. É tipo isso, né? Caraca. Vai parar mais não, Trovão? Beleza, né? Atari Jaguar, galera. Outro console que tem um controle louco, mano. Um console lançado em 1993, desenvolvido para superar o Mega Drive e o Super Nintendo em poder de processamento. E também até com 3DO, que é outro console também. Os controles desse videogame é de quinta geração, segundo a Atari. E esse controle, mano, quando eu vi, caraca, velho, esse controle é muito estranho. Parece um controle de carrinho de controle remoto, só que pior, né? Porque carrinho de controle remoto ele é o estilo do controle e até é de boa. Mas pra videogame, esse controle aí, com esse tanto de botão embaixo, como é que deve ser apertar isso aí, mano? Mano, caraca, velho, isso aí é estranho, hein? 3 botões assim em ordem do lado direito, que deve ser muito super desconfortável. Um direcional digital na esquerda e embaixo mais 1000 botões que, certo, sério, é assim, é segurar assim, aí você tem que fazer assim com o dedo, ó, quase quebrar o dedo pra apertar os botões de baixo. Esse controle com certeza é um dos controles mais estranhos dos videogames, cara, com certeza, desse Atari Jaguar, que lançou aí nesse 1993, bati no microfone aqui, mas bora pro próximo. Turbo Touch 3D, galera, o quinto controle, que na verdade é um controle só, não é um console, é um controle feito separadamente para, claro, a Nintendo, feito pra Nintendo, pro Super Nintendo, né? Esse é um controle, tá? Segundo eles, era um controle turbo da época que eles fizeram pro Super Nintendo, para ter uma maior experiência nos jogos e tudo mais. Ele pela primeira vez tinha meio com um digital ali do lado esquerdo, ao invés de um analógico, e o negócio era muito de última geração, com 3 botões do lado. E cara, olha o tamanho da onde a gente segura, é desse tamanhozinho, cara. Eu acho que minha mão não cabe nesse negócio, tanto que deve ser ruim. E segundo eles era pra ser uma inovação, né, um controle turbo e tal, mais inovado, com alta performance. Mas acabou não dando muito certo esse controle aí, né, mano. Só da gente ver em foto e imagem, a gente já tem uma ideia de como deve ser estranho um controle desse na nossa mão pra gente jogar. Pois é. E é claro, graças a esses tipos de coisas que fizeram durante o mundo, durante os games, né, o mundo dos games, né, também faz parte. Essas coisas que fizeram durante os games faz com que hoje é o que é, né, e os controles são bem melhores, os videogames são melhores e tal, e tudo vai criando de baixo e vai subindo, né, então sempre, do mesmo jeito que tem coisas boas que hoje temos, né, os controles melhores e tal, também tivemos e teve os controles zoados pra caramba, né, que foi as tentativas pra depois irem melhorando. Então tudo é assim, faz parte, mas esses controles que eu mostrei pra vocês hoje, esses 5, com certeza vocês, como eu, devem ter pensado que deve ser muito estranho jogar nisso daí, mano. Velho, ainda mais o Wii, né, o Wii, que porra é essa? Beleza? Então galera, era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, os 5 controles loucos que temos aí nos videogames. Talvez eu traga parte 2 desse vídeo, dependendo do feedback de vocês, então conto com vocês. E claro, deixa aí embaixo o like se vocês gostaram, comenta embaixo se vocês conhecem outros controles estranhos aí dos videogames, que eu quero saber, comenta embaixo. E é isso então, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, like, já falei isso, né? Então, o que mais que eu esqueci de falar, mano? Snapchat, me adiciona no Snapchat, tá aí na descrição quem quiser me adicionar no Snapchat, pra gente trocar aquela ideia. E é isso então, galera, muito obrigado a todos, valeu, falou e fui!